E aí, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a prof. Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Zoologia Filo dos Poríferos, aula 1. Então, amores, qual que é meu desafio, amores da minha vida, meus fofinhos? Eu consegui, em cada vídeo, afinal, vocês sabem todos esses detalhes, tá? Em cada videoaula, eu consegui falar de um filo. É um desafio? É um desafio, porque vocês sabem que a Ana Lia fala muito detalhe, gosta de mostrar fotinhos, imagens e tudo mais. Mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Então vamos lá que a gente já foi quase 1 minuto nessa introdução. Então, meus amores, voltamos, na verdade, para a frente D de biodiversidade. E eu abraço com todo amor e carinho o filo dos poríferos, na verdade, a zoologia como um todo, o reino animalia. Então, agora a gente entra no reino animalia ou metazoa. E o primeiro filo que nós vamos relembrar, porque vocês sabem tudo isso detalhadamente, são os poríferos. Quem são eles? Onde vivem? Ana Lia, pelo amor de Deus, eu quero desenhos teus. Vocês querem? Eu dou desenhos pra vocês na minha linda e maravilhosa lousa maravilhosa aqui, ó, que eu investi pra vocês. Vocês não lembram de como é uma esponja? Como desenhar uma esponja? Imagem em ação. Desenho um animal em 2 segundos. Não vou conseguir. 1, 2, pronto! Desenhamos uma esponja. Se eu consigo, qualquer um de vocês consegue. Os animais, esse filo, são os animais mais simples. São tão simples que não tem nem tecidos verdadeiros, nem órgãos, nem sistemas, nem tecidos embriológicos chegam a se formar enquanto está ali no desenvolvimento embrionário. E por não ter tecidos verdadeiros, a maior parte das bibliografias nem os classifica em diblásticos. Eles nem são classificados nem em diblástico, nem triblástico, nada. Tá? E eles só vão ter células especializadas para determinadas funções. Ai, Ana Lia, mas você está dizendo que eles têm células, conjunto de células são tecidos. Mas quando eu falo que não tem tecidos verdadeiros, são tecidos embriológicos ou células que originaram-se desses tecidos. Ok, então vamos para as características deles. Poríferos ou como que a gente classificaria esse filo? Animais filtradores ou animais cheios de poros. E o que a gente tem que saber? Eles não vão ter sistema nervoso, eles vão ter vida fixa. E as características embriológicas, agora que eu posso falar deles, é basicamente em relação à simetria. Simetria, para quem não lembra, é como que os órgãos, os sistemas ou as suas células se distribuem no organismo. Eles, assim como o próximo filo que a gente vai ver, tem simetria radial. O que significa? Que para eu conseguir 2 partes de uma esponja, como ela tem esse formato cilíndrico, se eu olhasse ela de cima, eu veria... Opa, já errei aqui, produção, ó. Eu veria um círculo perfeito. E vendo um círculo perfeito, para eu cortar a esponja em 2 partes iguais, é que nem uma pizza. Eu posso cortar em qualquer local, desde que passe pelo ponto do meio, o pontinho ali do meio. Então, isso significa simetria radial. Então, apenas os poríferos, os quinidários e outro filo lá no final tem esse tipo de simetria, ok? Em relação às outras características embriológicas, a gente vai começar a classificar a partir dos quinidários. Outro detalhe, gente, eles são animais que vivem no ambiente aquático. Ambiente aquático significa água doce, água salgada. Por que isso? Porque existe muita pegadinha nos vestibulares da vida dizendo que os poríferos são exclusivamente marinhos. Mentira! Tem esponja de água doce. Inclusive tem um tipo de reprodução que a gente já vai ver que só as de água doce realizam, tá? Outra coisa importante é as partes de uma esponja. Então, nesse lindo, maravilhoso desenho que a gente já fez, a gente vai aproveitar para fazer o desenho das partes de uma esponja. Ó, vamos colocar aqui, ó, uma representação como se eu tivesse cortado essa esponja ao meio, aqui, tipo, né? Lá, e eu tivesse feito um corte longitudinal e estivesse vendo o interior. Quais são as partezinhas fundamentais? Primeiro, essa abertura lá em cima se chama ósculo. Lembra do ósculo? Ah, Ana Lia, é a boca. Não é boca, porque boca é a entrada do sistema digestório. Elas não têm sistema digestório, elas não têm órgãos e sistemas.
Como que se chama esse espacinho aqui no meio? Esse espacinho aqui no meio se chama átrio ou espongiocele, ok? E Ana Lia, se ela é porífero, olha só como é bom ter uma lousa que aí a gente desenha. Ela é, vou desenhar esquematicamente aqui, formada por poros. E esses poros permitirão a entrada e a saída, na verdade a entrada só, de água, ó, os poros. Por que eu tô dizendo? Que é outra coisa que se pergunta muito. Como que ela se alimenta? Como que acontece o fluxo de água nas esponjas? Meus amores, a água, ela vai entrar por esses poros e sair pelo ósculo, ok? Não é o contrário, vou até tentar mostrar nesse micro tempo que a gente tem videozinhos que mostram isso. Ela entra pelos poros e sai pelo ósculo. E quando essa água está aqui no interior, ela está carregada de micronutrientes e esses micronutrientes são absorvidos por essas células que estão aqui na superfície interna da esponja. Ana Lia, teu desenho é muito lindo. Muito obrigada. A gente já tem essa constatação aí, né? A gente faz pesquisas sempre, as pessoas dizem, Ana Lia, melhor coisa das aulas são os desenhos. Mas tu pode mostrar um desenho que não seja tu que tenha feito? Claro, meu amor. E eu vou te mostrar que tá idêntico, não é verdade? Está idêntica a minha esponja com essa aqui representada. E o que a gente... É o mesmo slide que a gente estudou no passado, tá? Tem todos os detalhezinhos lá, tem tudo na tua apostila. E aí o que a gente tá vendo? Que a água tá entrando aqui pelos poros. Não estamos vendo, estamos imaginando. Ela vai circular aqui pelo átrio, espongiocele e sair pelo ósculo. Não falei pra ti que os poríferos são formados por células? Então o que tem que saber, lembrando, o que tem que saber é o nome da célula, sua função e algumas características. Vamos a elas? Claro, vamos, Ana Lia, eu amo zoologia. Ainda bem que chegou Zou. Então, primeiro a gente tá vendo aqui, ó, os coanócitos. Principal célula das esponjas, que se algum vestibular pedir, a UFSC ama Zou, sempre vai pedir o coanócito. O que o coanócito faz? Ele é uma célula, na verdade, como que ele é? É uma célula flagelada, tá vendo aqui o flagelinho, tá? Já vi questões que perguntam sobre esse colarinho, e esse batimento flagelar é o que faz circular água aqui dentro. Então já teve pergunta assim, ó, qual é a célula que faz a água circular? O coanócito. E qual é a função dela? Com esse flagelo, ela captura o alimento para fazer a digestão celular, então a função é digestão celular, e depois de digerir, ela vai passando de célula a célula, aqui no interior da esponja, pelo processo, como é que é o nome do processo? Difusão, passagem de célula a célula desse nutriente para toda a esponja e ir se alimentando. Outra pergunta fundamental e assim, ó, tipo arroz com feijão da zoologia. Qual o único animal que só possui digestão intracelular? As esponjas. Agora, quando a gente estudar o próximo fio, a gente vai estudar o primeiro animal que tem digestão extra e intra. Por que é só intracelular? Porque ele não lança enzimas, ele não quebra o alimento fora da célula. Toda digestão é no interior da célula, ok? Todo mundo faz depois intra, só que todos os outros animais fazem intra e extracelular, ok? Então, os coanócitos fazem batimento flagelar e circulação da água e captura de alimento e digestão celular. Depois, outras importante, pinacócito, essas célulazinhas que revestem a esponja, função revestimento. Outra fundamental que nem está representada aqui, mas que é importante, os porócitos, representado está, só não está com o nomezinho, são as células que formam os poros. E outras estruturas, agora já vou falar de uma célula especial, mas antes eu vou falar de estruturas, que são as espículas, que são estruturas que são normalmente de silica e têm a função de dar uma resistência, uma consistência e de certa forma, além de dar a estrutura para a esponja e deixa ela de uma maneira
até que muito tempo foram pescadas as esponjas de maneira indiscriminada, muitas espécies entraram em extinção, hoje em dia é proibido na maioria dos países, porque essa consistência dá uma característica de uma certa dureza e ela era bastante utilizada como cosmético na indústria cosmética para fazer esfoliação. Hoje em dia, graças a Deus, se preserva, não se pesca, a gente chama pescar, né? Porque é um animal. E aí, hoje em dia, até se planta bucha vegetal que tem essa consistência também para não ter que ter esse desgaste ao meio ambiente. Mas as espículas servem para proteção também, para que os animais não queiram comer as esponjas como uma fonte de alimento, e aí eles acabam, né, se machucando porque é uma estrutura meio sólida. E para terminar, gente, o amebócito. O amebócito tem esse nome porque ele parece uma ameba e ela é uma célula que preenche principalmente aqui o corpinho da esponja. Mas além de preencher, ela tem uma capacidade de totipotência. O que significa isso? Ela é capaz de se transformar em qualquer outra célula que a esponja tenha perdido. Inclusive os gametas na hora da reprodução sexuada. Por isso, gente, que quando a gente corta uma esponja, ela rapidamente se regenera. Inclusive, é bem interessante que se a gente pega e faz um mix a gente corta várias esponjas, né? E mistura assim os fragmentinhos delas, esses fragmentos meio que se reúnem e todas elas em regiões específicas, as mesmas espécies vão crescendo, as espécies não se misturam, as espécies que foram cortadas e misturadas meio que se organizam para começar a crescer mais ou menos todas juntas. Então, o amebócito, ela tem essa função é capaz de transformar se transformar em qualquer célula, em qualquer parte. Se eu cortar um pedaço aqui da esponja, vai ser regenerado pelos amebócitos que estão naquela região, próximo daquela região que foi cortada. Beleza? Então tem que saber isso. Então vamos voltar aqui e ver sobre essas questões, ó. Ela começa a falar sobre o esqueleto, que é formado pelas espículas, e começa a falar do coanócito, do amebócito. E aí a gente tem a função da anatomia e fisiologia que veremos em todas as esponjas, em todos os filos. Praticamente tudo é ausente. Ela não tem sistema digestivo, cardiovascular, respiratório, porque tudo é feito de célula a célula. O digestivo, os coanócitos são responsáveis e vai ter digestão intracelular. Ausente, as substâncias no sistema cardiovascular não existem, então as substâncias vão sendo transferidas das células de célula a célula por difusão. Sistema respiratório ausente, as trocas gasosas acontecem direto com o meio ambiente e o oxigênio vai passando de célula a célula e acabando, tipo, assim como o gás carbônico, até ser liberado na água. O sistema excretor ausente também, as excreções são lançadas diretamente no ambiente e vai sendo transferido por difusão. Sistema nervoso ausente. E pra gente concluir aqui, duas coisinhas. A reprodução assexuada, o animal mais simples faz reprodução assexuada, né? A mais comum das reproduções sexuadas é o brotamento. Tá aqui uma esponja, rapidamente surge um broto e desse broto ele vai indo um pouquinho aqui para baixo até que ele se desprende da esponja mãe e se transforma numa outra esponja. Por isso que é muito comum, vou mostrar uns videozinhos aqui, colônias de esponjas por ter se desenvolvido a partir de brotamento. E aquelas reproduções de esponjas de água doce, galera. As esponjas de água doce, a maioria delas tem a capacidade de fazer uma reprodução assexuada, que chama-se gemulação. O que seria gemulação? Da esponja adulta, sai do ósculo, da parte de cima, uma gêmula. Seria comparado com uma larva, mas larva a gente chama o que é o fruto da fecundação, né, da reprodução sexuada. Então é uma gêmula que é uma pequena estruturazinha que sai lá do ósculo e é uma estruturazinha que por algum tempinho bem curto vai ser natante, até que se fixa e vai se transformar numa esponja adulta, tá? Então simplesmente a esponja tá ali, pelo ósculo saem várias gêmulas e essas gêmulas se prendem em algum substrato fixo, um local fixo, para se desenvolver. E a reprodução sexuada, o masculino, né? A esponja pode ter esponjas que produzem os dois gametas, podem ter algumas esponjas que só produzem masculino e outras femininas. Mas nesse caso, a esponja masculina lança o espermatozoide que chega na feminina, fecunda o óvulozinho aqui na parte interna, uma larvazinha formada, essa larva sai pelo ósculo, logo se prende e dá origem a um adulto.
E pra gente concluir, meus amores, lembra que a gente viu isso no passado, eu perguntei pra ti, caiu nas provas, a questão dos tipos de esponjas em relação à sua complexidade. As mais simples são ascon ou asconoide, as intermediárias é sicon ou siconoide e as mais complexas leucon ou leuconoide. Detalhe, as ascon simplesmente têm os poros e a água ela vai cair diretamente no átrio e não tem câmaras, ou seja, só tem ali a parte interna com os conócitos. As sicon, elas vão ter uma câmara flagelada, ou seja, os poros desembocam em uma câmara onde já tem os coanócitos, por isso que a gente chama câmaras flageladas, e logo depois já tem o átrio. E as leucons, elas parecem até ser consistentes, parece que elas nem são ocas, digamos assim, que elas são completamente flageladas, olha só, todas cheinhas de flagelos, ou cheias de câmaras, e essas câmaras a água vai passando, a capacidade de absorção de nutrientes é muito maior e o átrio é extremamente reduzido, e aí logo desemboca no ósculo. Agora segura aí que tem mais um plusinho aqui, eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eu já mostrei no passado, mas para vocês se lembrarem, tanto dos tipos de esponja quanto essa questão da circulação da água. Fica aí, peraí, nesse mesmo vídeo. Ó, galera, viu? Piscou, voltei. Pra lembrar duas coisas. Primeiro, que tudo que essas peçonhas, esses mergulhadores estão fazendo, eu não concordo, tá? Que é tocar nos animais e interferir no meio deles. Então, eles estão colocando ali uma mistura de água colorida, que eles dizem que não tem nenhum malefício, mas não é uma coisa natural, não é uma coisa que eu recomendo fazer, não incentivo, julgo mesmo, que são muito errados, mas vou mostrar, além de algumas espécies de esponja, que nem essa aqui, ó, várias colôniazinhas, essa aqui é mais compridinha e tal, e essa função da circulação da água, entrando aqui, ó, uma propaganda, entrando pelos poros e saindo pelo ósculo. E aí, inclusive, tem vários desses vídeos, é só tu jogar ali no YouTube, poríferos, esponja, água, e aí ele vai mostrar, ó, que eles colocam ali próximo dos poros, pode colocar em qualquer região, né, essa água colorida, e aí naturalmente essa água colorida ela vai entrar pelos poros e vai sair ali pela parte superior, que é o ósculo, né, depois de ter passado pelo átrio. E aí vai ter vários videozinhos sobre isso, mostrando as mais diversas esponjas. Então dá pra ver ali, ó, perfeitamente, dá pra tu olhar a parte interna da esponja e enxergar o átrio, ó, essa aí já é uma espécie um pouquinho mais fininha, mas ele tá fazendo isso e tá mostrando ali, ó, que ele vai sair lá pela superfície, ok? Aí, ó, eu selecionei aqui mais outros vídeos, ó, deixa eu ver. Ó, essa aqui é uma esponja já bem maior, ok? E essa esponja, inclusive, muito natural, é bem comum essa nos mergulhos, é muito natural tu olhar ali, ter um bichinho, um peixe vivendo, se protegendo, né? E aí, essa como um pouquinho maior, demora mais, mas olha só como é que sai a água depois colorida pelo o seu ósculo. Beleza, meus amores? Fechou? Esse vídeo já ficou muito grande. Aqui eu tinha selecionado até outro vídeo que mostra a mesma coisa. Mas é isso aí, ó. Vou deixar no fundo essas imagens. Enquanto eu me despeço de vocês e digo, não façam isso. Eu não tô dizendo, mas amem as esponjinhas. Beijo, amo vocês.